Normalmente, quando a gente pensa em escovar os dentes, a nossa cabeça vai direto para aquelas coisas super práticas, né? Tipo, imediatas. Tipo, não ter dor de dente, evitar cárie. Exato, evitar cárie, ou, sei lá, garantir que o hálito tá fresco antes de uma reunião de trabalho. É um processo que a gente enxerga como puramente mecânico e estético, sabe? Muito local ali na boca. Com certeza, a gente foi meio que treinado pra pensar assim. Pois é. Mas e se o simples ato de passar o fio dental e escovar os dentes antes de dormir for, na verdade, uma das ações mais importantes para garantir que, tipo, daqui a 20 ou 30 anos seja possível lembrar o nome dos próprios netos? Ou o caminho de volta para casa? Nossa, quando você coloca nesses termos, soa até meio assustador, né? Mas é uma mudança de paradigma absoluta. Total. A medicina clássica meio que nos ensinou a separar o corpo em caixinhas. A boca era tratada como uma coisa isolada do resto do organismo e especialmente isolada do cérebro. Mas a ciência mais recente está implodindo essa parede invisível de um jeito muito contundente. E exatamente por isso que a nossa missão na investigação de hoje é mergulhar de cabeça nessa ligação, que é muito surpreendente entre a saúde bucal e a saúde cerebral. Sim, e temos dados muito fortes para isso, né? Muito. A gente vai analisar um conjunto de fontes incríveis hoje. Para começar, tem um estudo populacional gigantesco, o NHNS3, Aham, esse é clássico. que acompanhou pessoas por 30 anos, cruzando dados com o Medicare lá nos Estados Unidos. A gente também tem uma revisão sistemática focada em estudos com animais e uma revisão clínica bem recente só sobre a doença de Alzheimer e a periodontite. É um pacote completo de evidências. Sim, e o objetivo aqui não é só entender a biologia bizarra de como uma bactéria sai da gengiva e viaja pelo corpo. É descobrir por que cuidar da boca pode ser tipo uma verdadeira armadura de longo prazo para nossa saúde cognitiva. Sabe o que torna esse conjunto de dados tão fascinante? O quê? É que a gente não está lidando com especulação solta, tipo, talvez tenha a ver. Não, a gente está olhando para mecanismos causais documentados. E isso muda tudo. Muda. A gente vai explorar desde a inflamação sistêmica, rotas de invasão neurológica, até o momento em que o próprio sistema de defesa do cérebro dá um curto-circuito e se vira contra ele mesmo. E tudo isso com uma base epidemiológica muito, muito sólida. Então, bom, vamos começar exatamente por essa base epidemiológica, né? Porque antes da gente entrar na biologia microscópica de, como um neurônio morre, a gente precisa olhar para a foto inteira, para a população. Com certeza, os números falam alto. E as fontes trazem um choque estatístico logo de cara, olha isso. Uma exposição crônica à periodontite, que é aquela inflamação mais grave e infecção das gengivas, ao longo de 10 anos, aumenta o risco de desenvolver Alzheimer em 1,7 vezes. Quase o dobro, né? É muita coisa. É absurdo. E fica pior, sabe? A perda óssea alveolar, que é quando a infecção já corroeu aquele osso que segura o dente, aumenta o risco de declínio cognitivo em 2,1 vezes. Pois é. Mas aqui, eu vou ter que fazer o papel do cético da história, tá? Uhum. Manda, isso não poderia ser só uma coincidência infeliz do envelhecimento? Tipo assim, pessoas mais velhas naturalmente vão ter mais problema de gengiva porque o corpo inteiro está envelhecendo. Aham. E essas mesmas pessoas têm mais Alzheimer. Como é que a ciência sabe que uma coisa engatilha a outra e não é só um acaso atrelado à idade? Olha, essa é a dúvida de ouro, né? É a diferença clássica entre correlação e causalidade que todo pesquisador tem que responder. Exato, era o que eu estava pensando. E é aí que o estudo do NHNS3 brilha, porque a metodologia deles, com 30 anos de acompanhamento, teve um rigor estatístico absurdo. Eles controlaram ativamente todas essas variáveis de confusão. Tiraram a idade da jogada. Sim, eles isolaram matematicamente a idade, o status socioeconômico, o nível de educação, até o histórico de tabagismo. E mesmo tirando tudo isso do cálculo, o risco da doença periodontal continua lá. Inabalável. Caramba! Então não é só porque a pessoa ficou mais velha. Não, de jeito nenhum. E para explicar o motivo biológico por trás disso, as fontes trazem um conceito central muito interessante, que é a carga de infecção. Em inglês, eles chamam de infection burden. Carga de infecção. Isso soa meio como uma mochila pesada que o nosso sistema imunológico tem que carregar, né?
Essa analogia é perfeita, é exatamente uma mochila. O estudo mostrou que quase nunca é só uma bactéria agindo sozinha. O nosso sistema imune tem um limite de energia, sabe? Sim, não dá para lutar contra tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E o que os dados mostraram é que a presença de vírus latentes pelo corpo, como o vírus da hepatite C ou aquele herpes simplex tipo 2, Que muita gente tem e nem sabe às vezes. pois é, quando essa carga viral se junta com bactérias periodontais específicas, cria-se uma tempestade perfeita. Bactérias como a Porphyromonas gingivalis e a Streptococcus oralis. Elas disparam o risco de demência lá pro teto, quando a sua mochila de infecções já está lotada. Deixa eu ver se eu peguei a dinâmica então. Tipo, se alguém tem um histórico crônico de hepatite C, o sistema imune da pessoa já tá ali no limite, gastando energia o tempo todo, distraído, Isso. trabalhando sem parar. E aí, quando as bactérias da gengiva entram na história, elas basicamente encontram as portas abertas. Ou pelo menos os guardas estão super cansadas. E aí o estrago chega até o cérebro muito mais fácil. É isso? Você resumiu perfeitamente. Tem um efeito sinérgico aí que é devastador. E as fontes vão além e trazem um recorte sobre desigualdade que é muito revelador. O que eles descobriram? Eles viram que em grupos de minorias raciais nos Estados Unidos, um grupo específico de bactérias, que eles chamam de cluster vermelho e verde de patógenos, quando se junta com essa alta carga de infecção, aumentou o risco de demência por todas as causas. Pera, cluster vermelho e verde. Por que eles separam pelas cores assim? Por que esse é tão perigoso? É que na microbiologia oral, as bactérias são separadas em complexos baseados no nível de agressividade delas. Ah, entendi. O complexo vermelho abriga os piores vilões da periodontite. São as bactérias que literalmente destroem o tecido. Já o complexo verde tem espécies que não fazem tanto estrago sozinhas, mas elas meio que preparam o terreno para as vermelhas atacarem. Tipo os capangas ajudando o chefe da máfia. Exatamente. E os dados mostram que a presença acumulativa desses grupos patogênicos em minorias que já tinham outras infecções mal curadas formou um gatilho direto para o declínio cognitivo. Nossa, que bomba relógio. Mas tem um alerta geral aí. O estudo também apontou que a profundidade da bolsa periodontal, que é aquele espaço oco, infectado, que descola a gengiva do dente, sabe? Sei que o dentista mede com aquela agulhinha. Isso, a sonda. Então, a presença dessas bolsas profundas foi associada ao risco de demência mesmo nas pessoas que tinham uma carga de infecção baixa no resto do corpo. Sério? Então mesmo que eu seja super saudável, tipo, não tenho hepatite, não tenho herpes, só o fato de eu ter essa bolsa profunda na gengiva já é um risco isolado, grave pro meu cérebro. Com certeza. O risco local já é suficiente. Bom, sabendo que essa ligação estatística está mais do que provada, a grande dúvida que fica é a logística da invasão, né? É a engenharia do negócio. Porque assim, como que um problema que está lá na boca afeta um órgão tão blindado, que o cérebro tem a barreira hematoencefálica, que é, tipo, o segurança mais rigoroso da balada VIP do nosso corpo. Ele barra tudo. Como que essas bactérias da boca estão burlando a segurança VIP? A barreira é realmente essa segurança de elite. Ela é feita de células super unidas que filtram quase tudo do sangue. Mas as fontes detalham duas rotas principais de invasão. E as duas são muito sorrateiras. Qual é a primeira? A primeira acontece pelo próprio sangue. Porque quando você tem periodontite, a gengiva fica muito vascularizada e sangra por qualquer coisa. Aquele sangramento que muita gente acha normal quando escova ou passa o fio dental, né? Sim, que não é normal de jeito nenhum. Esse sangramento significa que os vasos sanguíneos estão abertos, expostos direto àquele biofilme dental cheio de bactéria agressiva. E aí elas entram na corrente sanguínea. Entram todo dia em pequenas doses. O nosso corpo percebe a invasão e solta uma resposta inflamatória pesada pelo sangue para combater essas bactérias. Aham. Só que o problema é que essa sopa química inflamatória circula o corpo inteiro e chega na barreira hematoencefálica. Com o tempo, a inflamação afrouxa as uniões celulares lá do cérebro, Nossa. o seu segurança VIP fica exausto, a porta fica entreaberta
e as bactérias vazam para dentro do cérebro. Então, olha a ironia. É o próprio sistema imune do corpo tentando ajudar, gerando inflamação, que acaba quebrando os portões do castelo e deixando os invasores entrarem. Exatamente. O dano colateral é gigante. Mas você mencionou uma segunda rota, né? E as fontes dizem que essa segunda parece que ignora totalmente o sangue. Como assim? Essa segunda rota parece roteiro de filme de terror. Ela usa um nervo trigêmeo. Aquele nervo grande do rosto. Isso mesmo. É o par de nervos responsável por toda a sensibilidade do rosto e dos dentes. Algumas bactérias do complexo vermelho, tipo a Treponema denticola e aquela Porphyromonas gingivalis, elas acessam as terminações nervosas lá na raiz do dente. Aham. E aí? E aí elas usam o nervo como uma rodovia de alta velocidade. Elas viajam por dentro do tecido nervoso direto para o cérebro, passando totalmente por trás da barreira hematoencefálica. Meu Deus, elas escalam um cabo de energia para invadir a central de comando sem passar pela porta? Essa é a melhor metáfora, escalam o cabo de energia. Mas vem cá, me tira uma dúvida. Ok, a bactéria burla o segurança pelo sangue ou sobe pelo cabo de energia. Mas quando ela entra no cérebro, não tem um sistema de defesa lá dentro para matar ela na hora? Como elas sobrevivem lá? Elas sobrevivem porque estão muito bem armadas. E as fontes focam muito numa ferramenta delas chamada gingipaína. Gingipaína? O que é isso? São enzimas muito tóxicas que a P. gingivalis produz. O trabalho delas é literalmente picotar as proteínas do nosso corpo. Quando a bactéria chega no cérebro, ela solta essas gingipaínas e elas destroem as defesas químicas locais do cérebro. Elas cegam o sistema de defesa? Cegam e degradam o tecido neural para se alimentar. Elas são muito destrutivas. E aqui que a história da magnata é incrível, na minha opinião. Porque isso muda tudo que a gente sempre ouviu sobre o envelhecimento, né? Muda o livro-texto. Porque, pô, por décadas a gente aprendeu que o Alzheimer era causado por um azar genético que gerava um acúmulo de placas de uma proteína, a beta-amiloide. Sim, a famosa placa amiloide. Aquele lixo metabólico que sufoca o neurônio. Mas as fontes estão sugerindo que são essas bactérias da gengiva que estão causando essas placas. É exatamente essa vanguarda da ciência que a gente está vendo. É o chamado modelo de proteção antimicrobiana. Proteção? Esse modelo vira a teoria do Alzheimer de cabeça para baixo. Por muito tempo, olhavam para a proteína beta-amiloide no cérebro do paciente e diziam: essa placa é a vilã, ela está matando os neurônios. Aham, era o que todo mundo achava. Mas os dados recentes sugerem que a beta-amiloide não é um erro ou a causa inicial. Ela é uma resposta brutal do cérebro a uma infecção. Espera aí. Então, a placa que destrói a memória é um mecanismo de defesa contra a bactéria que veio do dente. Isso. Pensa na beta-amiloide como uma teia de aranha ou uma resina biológica super grudenta. Certo. Quando o cérebro percebe que a porfiromonas entrou e ele vê que não consegue matar ela fácil por causa daquelas gingipaínas, ele entra em pânico. E aí solta a resina. Exato. Ele secreta essa proteína beta-amiloide em cima das bactérias para grudar nelas, encapsular tudo e impedir que a infecção se espalhe. A placa amiloide, no fim das contas, é uma cicatriz da batalha. É tipo a bactéria fossilizada lá dentro. Uau, isso é formidável. O cérebro está literalmente sacrificando espaço, enjaulando a bactéria nessas placas para tentar se salvar. Mas se o objetivo é proteger, por que a pessoa acaba com demência severa? Porque o preço disso é alto demais. É um custo inflamatório que o cérebro não sustenta. Como assim? Ficar tentando aprisionar essas bactérias por anos gera uma neuroinflamação crônica. Fica uma tempestade de citocinas inflamatórias no cérebro. Isso enlouquece a micróglia. A micróglia são as células de limpeza, né? Isso. A micróglia acorda e começa a atacar tudo. Não só as bactérias, mas o tecido saudável em volta. É um cenário clássico de fogo amigo, sabe? Nossa, destrói tudo. E é aí que entra aquela outra proteína famosa no Alzheimer, a proteína Tau, né? O que acontece com ela no meio dessa guerra civil no cérebro? A proteína Tau, num neurônio saudável, ela funciona tipo os dormentes de um trilho de trem. Para manter a estrutura firme. Isso. Ela mantém o neurônio longo e tubular para o nutriente viajar de um lado para o outro.
Mas nesse ambiente super inflamado da guerra, a tal sofre uma reação química. A hiperfosforilação. Exatamente. Basicamente, os dormentes do trilho derretem, a estrutura interna do neurônio desaba e ele não consegue mais transportar comida. Aí o neurônio encolhe, se desconecta da rede e morre. Um colapso total. E o mais chocante é que isso não é só teoria de microscópio. As fontes detalham experimentos em animais para provar que isso muda o comportamento, né? Sim, os testes com camundongos são inegáveis. Eles pegaram animais saudáveis e infectaram a boca deles com APs gengivales. E o que aconteceu? Depois de algumas semanas, eles não só acharam as bactérias no cérebro, com as placas amiloides se formando, Aconteceu rápido, então. sim, e eles viram um declínio cognitivo evidente. Colocaram os camundongos em labirintos para testar a memória espacial e os animais infectados não conseguiam mais aprender a rota, nem lembrar onde estava a plataforma segura. Caramba, eles ficavam perdidos. Totalmente desorientados, igualzinho à demência humana. Olha, se a gente der um passo para trás e olhar para tudo isso que a gente discutiu, as peças se encaixam de um jeito assustador. Fica muito evidente que a gente precisa sintetizar isso. Com certeza, organizar as ideias. Porque entender o problema é só metade do caminho. O pessoal que está ouvindo precisa saber como aplicar isso. Então, vamos organizar isso. Me faz uma conclusão em tópicos sobre o que a gente descobriu hoje e logo depois me diz como a gente coloca todo esse conhecimento em prática no dia a dia. Claro. Vamos para os pontos principais, sintetizando tudo. Ponto 1. A periodontite crônica não é um problema local. Ela cria uma inflamação sistêmica que eleva o risco de Alzheimer em quase o dobro depois de 10 anos. Ponto 1 anotado. Ponto 2. Patógenos orais invadem o sistema nervoso central através do sangue ou usando os nervos cranianos como via expressa. Ponto 3. No cérebro, essas bactérias desencadeiam a defesa amiloide e inflamam a micróglia, o que faz a proteína tal colapsar. E ponto 4. Que é o multiplicador de risco, né? Isso, todo esse risco acelera absurdamente quando você já tem uma carga de infecção acumulada, tipo outros vírus ao longo da vida. Perfeito. Com a estrutura do problema mapeada assim, vamos para a solução prática. O que as fontes sugerem? E a primeira coisa que eles apontam vai muito além de só passar a escova antes de dormir. Por que eles focam tanto na ação profissional na cadeira do dentista? Porque a higiene em casa não alcança o problema quando ele já se instalou. Se você já tem a bolsa periodontal, escovar não resolve. Por que não? A bolsa cria um ambiente sem oxigênio lá no fundo da gengiva. É o ninho perfeito para a bactéria se esconder e proliferar. Só um profissional com aquelas ferramentas consegue limpar mecanicamente o fundo da bolsa. Tirando o ninho, você corta a linha de suprimento de bactérias para o cérebro. Entendi. Tem que matar o mal pela raiz, literalmente. E no dia a dia? As fontes mencionam uma tecnologia específica para as pessoas usarem em casa que me chamou a atenção. A recomendação forte de escovas de dente elétricas. Isso é bem interessante. Por que a escova elétrica? É só marketing ou tem uma lógica biológica por trás disso, dado tudo que a gente falou? Tem uma lógica super forte baseada em mitigar a falha humana. Na literatura, eles chamam isso de dependência do operador. Quer dizer que a gente escova o dente mal. Basicamente, sim. A escovação manual exige uma angulação certinha e um tempo que quase ninguém faz direito, principalmente nos dentes do fundo. A escova elétrica automatiza isso. Ela vibra milhares de vezes, quebra o biofilme e garante que você não deixe a gengivite inicial começar. Faz todo sentido. Ela tira o erro humano da jogada. E sobre aquela mochila imunológica, a tal da carga de infecção. A pesquisa é clara que não adianta só olhar para a boca se o corpo está lutando contra outras coisas. Qual é a abordagem sistêmica aqui? A mensagem é: não ignore infecções pelo corpo achando que é normal. Tipo o quê? Se você descobre na meia-idade que tem hepatite C ou tem crises recorrentes de herpes, trata isso. Faz o tratamento antiviral direito. Porque isso libera energia para o corpo, né? Exatamente. Se você baixa a carga inflamatória global, o seu sistema imune fica com energia de sobra para proteger e manter a barreira hematoencefálica fechada contra as bactérias da boca. Fantástico. E para fechar essa parte prática, tem uma recomendação que eu achei muito sensível.
voltada não para quem está saudável, mas para quem já tem alguém com Alzheimer em casa. Qual é o papel dos cuidadores nisso tudo? Olha, existe um ciclo muito cruel na demência. Conforme o Alzheimer avança, o paciente perde a coordenação motora e até o entendimento de que precisa escovar os dentes. Sim, eles esquecem como fazer as tarefas básicas. Pois é. E se a boca não for limpa rigorosamente por alguém, a doença periodontal explode. E isso joga uma quantidade absurda de novas bactérias e inflamação para o cérebro, acelerando ainda mais a demência. É um ciclo vicioso. Total. Então, educar os cuidadores para manter a boca do paciente limpa não é só uma questão de conforto ou hálito. É uma intervenção ativa para frear a velocidade da doença. Nossa, analisar todos esses dados transforma de verdade a maneira como a gente olha para algo tão mundano. O fio dental de todo dia não é para evitar a broca do dentista. É sobre gerenciar um escudo imunológico. Cada vez que você trata a gengiva, você está protegendo o santuário do cérebro, as suas memórias, né, o seu futuro. O corpo humano é todo interligado, né? Se a gente deixa uma inflamação pequena solta por muito tempo, a gente está entregando a chave do cérebro para os patógenos. E se a gente olhar para onde as pesquisas estão indo, tem uma reflexão bem provocativa que as fontes deixam. Qual reflexão? Conta aí. A gente viu que o desgaste do sistema imune e as infecções crônicas moldam esse declínio todo. Isso levanta a hipótese de que o grande salto contra o Alzheimer no futuro talvez não seja um remédio psiquiátrico milagroso que limpa as placas amiloides quando o estrago já está feito. E seria o que, então? A verdadeira revolução pode ser diagnosticar e erradicar completamente infecções silenciosas, começando pela boca enquanto a gente ainda está na meia-idade. O segredo para salvar a mente pode não ser uma pílula cerebral, mas sim garantir que nenhuma inflamação negligenciada escalhe os nervos e encontre a porta do cérebro aberta. O inimigo da memória pode estar morando sob a gengiva hoje, só esperando o tempo passar. Caramba! Cuidem das gengivas, pessoal. Fica aí a reflexão para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Até a próxima.